O Omnitrix possui diversas funções, mas a função que mais se destaca é a de proteger a vida do seu portador. Quando o Ben está em alguma situação em que sua vida está correndo risco, o Omnitrix irá se ativar por vontade própria e fará qualquer coisa para proteger a vida do Ben. Mas existem algumas situações em que o Omnitrix não cumpriu com essa função. E no vídeo de hoje eu destacar para vocês alguns momentos em que o Omnitrix não salvou a vida do Ben. Mas antes de irmos pro vídeo, já sabe, já clica no botão like e se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos aqui no canal. Então sem mais assunto sem demora, bora pro vídeo. Bom, existem 4 versões do Omnitrix: a versão protótipa, recalibrada, suprema e a perfeita de Ben 10 Omniverse. E cada um desses 4 Omnitrix possui uma função diferente para proteger a vida do seu usuário. E eu vou destacar para vocês um momento em que cada um desses Omnitrix não salvaram a vida do Ben. Não é como se o Ben estivesse prestes a perder a vida. É como se realmente a vida do Ben estivesse em perigo e o Omnitrix não fez nada. Falando da série clássica de Ben 10, onde temos o Omnitrix protótipo, quando o Ben conhece o Kevin pela primeira vez, acontece o combate entre o Ben e o Kevin. Naquele momento, o Kevin tinha absorvido o DNA do 4 braços e o Ben estava transformado em 4 braços. E no meio da batalha, o Omnitrix começa a descarregar. Só que por sorte, o Ben consegue nocautear o Kevin. E quando o Ben tá lá conversando com o Kevin, pedindo para ele se redimir e se juntar à equipe do Ben, o Omnitrix ficou totalmente desativado naquele momento. É possível ver que ele está totalmente descarregado e em nenhum momento ele se ativou para proteger a vida do Ben. Porque naquele momento o Kevin acabou traindo o Ben e tentou remover o Omnitrix das mãos do Ben Tenson. E o Omnitrix em nenhum momento tentou se ativar para proteger a vida do Ben. Se o Kevin tivesse atacado o Ben, possivelmente o Omnitrix não teria se ativado naquele momento. O Omnitrix só se ativou mesmo para proteger a vida do Ben quando o Kevin tentou remover o Omnitrix. É como se o Omnitrix estivesse tentando proteger a si próprio naquele momento e não seu portador. Tem até outra situação na série clássica, onde o Kevin está totalmente mutante após ter absorvido todos os DNA alienígenas e ele tenta atacar o Ben novamente para tirar a vida do Ben Tenson. E o Omnitrix acaba se recarregando por vontade própria e dá o bala de canhão para proteger a vida do seu portador, porque era um DNA alienígena que o Kevin não tinha absorvido e que foi o melhor para aquela luta em si. O Omnitrix protótipo possui a função de proteger a vida do seu portador se recarregando. Quando o Ben estivesse em alguma situação lá de correndo risco, o Omnitrix protótipo ia gerar uma carga extra para dar um alienígena para o Ben se salvar. Mas na primeira luta do Kevin e do Ben, o Omnitrix em nenhum momento fez isso. Então se o Kevin tivesse atacado o Ben para matar, realmente o Ben teria morrido. Agora falando do Omnitrix recalibrado, que é a versão que mais se aproxima da versão perfeita lá do Omnitrix de Ben 10 Omniverse, porque já tinha resolvido todos os bugs da sua versão anterior, que era a versão protótipa, tem um momento em que esse Omnitrix, mesmo estando totalmente corrigido dos seus bugs anteriores, não salvou a vida do Ben, que foi no combate entre o Ben e o Xander. O Xander acaba cortando o braço do Ben e enviando o Ben para outra dimensão, deixando o Ben afastado do Omnitrix. E nessa outra dimensão, o Ben não poderia virar nenhum alienígena. Então nesse episódio, o Ben passa por várias situações em que sua vida realmente está correndo risco em si. Porque nesse mundo onde ele estava cheio de monstros e também possuía vários lugares altos, onde o Ben Tenson possivelmente poderia cair. Tem até uns momentos em que ele vira um alienígena errado lá por conta dos seus amigos que estão usando o Omnitrix. E ele acaba ficando, digamos assim, prestes a morrer em si, porque ele está se transformando no alienígena errado na hora errada. E o Omnitrix em nenhum momento protegeu a vida do Ben quando ele estava em outra dimensão, por ele estar afastado do Omnitrix. E quando o Ben volta lá para a Terra, é a mão dele que vai para outra dimensão, tem até nesse episódio em si. Então nesse momento aí de Ben 10, se fosse alienígena, o Ben realmente poderia ter morrido naquele momento, se não fosse pelo roteiro em si, porque o Ben foi muito salvo pelo roteiro. Agora falando da versão suprema do Omnitrix, é até um pouco de covardia destacar esse Omnitrix, até porque é um Omnitrix totalmente cheio de bugs e totalmente mal finalizado pelo Albedo. Mas ele em si possui a função de proteger a vida do Ben. E tem um episódio em que o Ben literalmente morreu e o Omnitrix não foi capaz de salvar a vida do Ben, que é a saga lá da Incantis, onde a Incantis está reunindo almas para reviver o seu pai. E o Ben transformado no cromático tenta absorver a magia naquele episódio. Só que a magia é poderosa demais e acaba desintegrando o cromático por completo. Mas o Omnitrix acaba salvando a vida do Ben. E o Ben acaba ficando inconsciente naquele momento. E a Incantis consegue retirar a alma do Ben naquele momento em que ele estava inconsciente. E o Omnitrix não fez nada para salvar a vida do Ben. Não deu o DNA lá do Sapien Celestial, o Alien X. E não transformou o Ben em qualquer outro alienígena para tentar, digamos assim, proteger a vida do Ben. Porque era um momento em que o Ben realmente estava à mercê do inimigo e ele literalmente morreu naquele episódio. Ele, o Kevin e a Gwen morreram naquele episódio. Mas eles acabaram voltando à vida devido que o pai da Incantis não queria estar vivo, devido que várias vidas humanas foram sacrificadas pela dele.
Agora falando do Omnitrix perfeito lá de Ben 10 Omniverse, a versão perfeita do Omnitrix é um pouco complicado destacar esse Omnitrix, porque ele transforma o Ben Tenson em aliens errado em todas as situações em que o Ben precisava de algum alienígena, e também tem alguns momentos em que ele não atuou bem na vida do Ben. Como por exemplo, na luta do Ben versus Billy Billion. Quando o Ben está enfrentando Billy Billion, ele tem uma pistola de rejuvenescer as pessoas, e ele acaba fazendo o Ben voltar a ter 10 anos de idade novamente. E o Omnitrix acaba não reconhecendo o DNA do Ben, o que é até compreensível, porque o Ben, quando recebeu aquele Omnitrix, ele tinha 15 anos de idade, lá no final da série de Supremacia Alienígena. Mas ainda assim, eu acredito que o DNA do Ben de 16 anos para de 10 anos não deve ser muito diferente assim. Tanto que até o Albedo conseguiu voltar a ser criança e tem acesso à forma do Ben de 16 anos. É como se não houvesse, digamos assim, muita diferença no DNA do Ben, porque ele só rejuvenesceu um pouco. Mas o Ben naquele momento quase morreu por conta que o Omnitrix não estava reconhecendo o próprio Ben. Ele teve que confirmar toda a sua identidade novamente para o Omnitrix. E o segundo momento em que o Omnitrix não salvou a vida do Ben foi na Guerra Temporal, onde ele estava enfrentando suas versões alternativas e tudo. E quando o Vilgax ativou a bomba Cronossapiana, acabou apagando todos os Ben Tensons de todas as dimensões. E o Omnitrix perfeito tem a função de quando o Ben Tenson está em um momento realmente perigoso e ele não consegue chegar do Omnitrix, digamos assim, ele acaba transformando o Ben em algum alienígena para salvar a vida dele. Tanto que a gente vê lá no último episódio, lá quando o Ben está diante do Big Bang Sea, ele em nenhum momento teve contato com o Omnitrix. O Omnitrix se ativou por vontade própria e salvou a vida do Ben. Mas nessa batalha, o Ben literalmente morreu pela segunda vez lá pelas mãos do Vilgax e o Omnitrix acabou passando para o Ben sem o Omnitrix. Enquanto o Ben, que era o portador do Omnitrix e já tinha o seu DNA registrado, digamos assim, morreu literalmente naquela batalha. Mas enfim, esses foram alguns momentos em que cada um desses Omnitrix não atuou bem com essa função de proteger a vida do Ben, porque essa função está pronta a qualquer momento para proteger a vida do seu portador. Mesmo que ele esteja inconsciente, o Omnitrix ainda continua ativado e tudo, então ele deve atuar para proteger o seu portador a todo custo. E cada um deles possui uma função diferente de proteger a vida do seu portador. O protótipo se auto-recarrega, o Omnitrix recalibrado e o Supremo, eles acabam, digamos assim, passando totalmente o dano para o alienígena em si. Porque mesmo que o alienígena, digamos assim, fosse desintegrado, como temos lá o episódio do Ion, ou tivesse alguma parte do seu corpo arrancada, esses ferimentos iam ficar no alienígena em si e não para o Ben Tenson. Então o Ben ter perdido a alma naquele momento lá da saga da Incantriz, não fazia muito sentido o Omnitrix não ter se ativado naquele momento. E também o Omnitrix perfeito não ter transformado o Ben no Alien X na Guerra Temporal, lá contra o Vilgax e suas versões alternativas, também é outro furo de roteiro, porque até as versões alternativas do Ben tinham o Omnitrix perfeito e também não se ativaram para proteger a vida dos seus usuários. Mas enfim galera, chegando ao fim mais aqui do canal, deixe um comentário aí. Existem outras situações em que o Omnitrix não se ativa para proteger a vida do seu portador e que eu não destaquei aqui nesse vídeo? Porque essas foram as situações em que mais me chamaram a atenção com cada um desses Omnitrix que eu destaquei aqui para vocês e com essas funções aí que cada um deles tinham diferente para proteger a vida do seu usuário. A função mais apelona que eu acho, na minha opinião, é a de Omniverse. Porque mesmo o Ben não tendo contato com o Omnitrix e estivesse num momento de extremo perigo, ele transformaria o Ben em um alienígena para proteger a vida do seu portador. Independente da situação em si ou do que estivesse acontecendo, era para o Omnitrix fazer uma tentativa. Mas o Omnitrix não fez nenhum esforço naquele momento. Enfim, deixa um comentário aí porque eu quero saber muito a opinião de vocês. Mas enfim galera, chegando ao fim mais aqui do canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clique no botão like e se você ainda está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar update aqui no canal. É isso galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.